Meus amados irmãos, com muita alegria e prazer, quero cumprimentar-vos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero louvar ao Senhor por estar de volta à casa de Deus, para nesta noite fazermos aquilo que nos determina a bendita palavra do Senhor, estarmos em sua presença, relembrando a morte de Cristo até que Ele volte, anunciando a sua morte e ressurreição para a nossa justificação. Então, aproveitando esta oportunidade, sem mais delonga, não estaremos pregando nesta noite, uma vez que o mundo que nos antecede já diz, as horas se vão, nosso tempo então será pequeno. Eu quero só meditar com os irmãos no capítulo de número 15, inclusive onde foi lido nesta noite para a abertura deste trabalho, capítulo 15, estaremos lendo o versículo de número 1, 2, versículo 3 e o versículo 4, amém? Depois eu vou estar lendo em Hebreus capítulo 4, versículo de número 9, para nossa meditação. Que toda a honra e glória seja tributada unicamente a Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a bendita e preciosa palavra do Senhor. O título desta palavra, que foi proferida por Cristo Jesus, é a videira e os ramos. Então diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Hebreus capítulo 4 e o versículo 9 diz assim: portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, assentem-se. Depois nós estaremos orando, nossa palavra será breve e ligeira aqui com os irmãos. E já disse aos irmãos que não estarei pregando nesta noite. Será uma rápida palavra. Porém, para esta rápida palavra, como é de costume, eu volto a pedir à igreja a máxima atenção. Por favor, primeiro porque estamos na casa do Senhor, e aqui é lugar de termos reverência, prestarmos atenção no culto, louvar a Deus, tributar a Ele toda a honra e glória. E depois porque é momento de meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Pois bem, queridos irmãos, eu tenho observado, eu quase não tenho pregado ultimamente, só tenho ensinado, nas terça e segunda-feira em Alverca, e a gente vai passando 2 meses sem pregar, e quando eu sempre me lembro do irmão José Maria, que usa a expressão, que está aqui à frente para pregar, as pernas tremem e o coração começa a palpitar. E à medida que a gente vai ficando sem pregar, parece que isso vai tumultuando mais ainda, Nós, claro que isso acontece conosco, porque vivemos na dependência de Deus. Mas quando o irmão disse que eu ia pregar hoje, parece que eu estou tão desacostumado que as pernas tremeu, Não esperava estar pregando nesta noite. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, nós meditamos aqui em 5 versículos, um lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9, que é uma comparação das coisas terrenas com as coisas celestiais. E meditamos aqui no Evangelho de João, palavras que foram proferidas por Cristo, o sumo pastor das nossas almas, o nosso grande e eterno Deus, quando ele falava com o seu povo, com seus seguidores, aqueles que com ele estava e lhe cercava, a respeito da videira verdadeira e a respeito dos ramos. E disse ele também, ele está falando aqui a respeito do agricultor. Esta palavra, irmãos, é uma palavra muito interessante, é bonita, e eu creio que a igreja do Senhor não presta atenção nela, sabe? No meio do povo de Deus, poucos prestam atenção nesta palavra. Como diz o pastor Eliseu Silva, poucos param para pensar nesta palavra, porque à medida que nós pensamos na palavra de Deus, é que nós temos possibilidade de Deus nos revelar a sua palavra. Agora, é bem verdade que se nós lermos a palavra, como muitos têm o costume de fazer, começando em cima, saindo embaixo,
sem dar a mínima atenção e sem parar para pensar que é uma palavra que vem diretamente do trono de Deus para a sua vida, ele não consegue entender nada e a palavra não surte efeito na sua vida. Por isso ele continua da mesma forma, ele vive do mesmo viver, ele faz as mesmas coisas, ele pensa do mesmo jeito que ele pensava, ele anda do mesmo jeito que ele andava, ele vai para onde ele ia, ele faz o que quer, as mulheres vestem do jeito que quer vestir, roupas sensuais que provocam sensualidade, luxúria, carnalidade. Os homens vão para clubes por aí, vão para os futebols, estão fazendo tanto tipo de coisa, porque a palavra de Deus não está surtindo efeito na sua vida. Eu devo dizer que não nasceram de novo, ou se nasceram de novo, aos poucos estão perdendo o novo nascimento. Infelizmente eu tenho contemplado e aos montão os tipos de crentes que estão existindo nos nossos dias. Mas eu me preocupo quando se fala do rebanho que está sob a nossa liderança. E é no nome de Jesus Cristo que, com a palavra de Deus, nós temos que combater todo o mal que o diabo, o adversário, o inimigo da nossa alma tem tentado trazer à igreja. Eu vejo frieza pregar crente, o crente não percebe que ele está frio. Eu vejo o crente dormindo sonolento espiritual, ele não percebe que ele está sonolento. Eu vejo o crente que não fala em línguas estranhas meses e meses, e ele não preocupa com isso. Eu vejo o crente que falta dos cultos de doutrina, e ele não preocupa em vir. Ele vem um, tá bom, ele pode falhar 3. Eu vejo o crente faltando do culto de quinta-feira, que é culto de oração. É uma facilidade faltar do culto de quinta-feira. Não precisa mais orar a Deus. Deus já revelou tudo para ele. Ele já está sabendo demais. O patamar espiritual da sua vida é uma maravilha. Ele não precisa mais crescer na graça. Ele não precisa ampliar a sua visão espiritual. Ele pode agora fazer o que quer, o que bem entender, andar segundo a sua própria vontade e agir segundo os desígnios do seu coração. Porém, eu devo lhes informar nesta noite: se você é um tipo de crente deste, você está fora da videira verdadeira. Há muito tempo você já foi cortado e você ainda não sabe que você foi cortado. Mas se você está na videira verdadeira, Deus é o agricultor. Ou ele vai te cortar, ou ele vai te podar. Agora eu quero dizer para a igreja: escolha nesta noite, ou Deus te corta, ou ele te poda. Foi Jesus Cristo que disse: toda árvore que está em mim, mas que não produz fruto, ele, o agricultor, corta, lança no fogo para que seja queimada. Mas todo ramo que está em mim, disse Jesus, e produz fruto, ele, o agricultor, o Pai, poda ele para que produza fruto mais ainda. Eu quero te perguntar nesta noite: que vara você é? Você produz ou não produz? Você está sendo podado ou você já foi cortado? Se você foi cortado, Deus fala contigo nesta noite: volte para a videira verdadeira, 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 volte hoje. O que Cristo disse para a igreja de Éfeso, Ele está dizendo para muitos desta noite: como está o altar do primeiro amor? Como está o altar do primeiro amor? Aonde está a tua devoção? Aonde está a vida no altar de Deus? Quanto tempo não fala mais em mistério? Quanto tempo tu não ora mais? Quanto tempo não consagra mais? Quanto tempo você não ouve Deus falar ou sussurrar nos seus ouvidos? Volta para o primeiro amor nesta noite. Agora eu tenho uma palavra de conforto e de consolo aqui para os que sofrem perseguições por causa da piedade. Paulo escreveu para Timóteo dizendo que a piedade sem o contentamento, ela de nada aproveita.
mas a piedade com contentamento ela muito aproveita. E Paulo continua dizendo: Timóteo, eu quero te dizer, todos quantos são piedosos ou vivem na piedade piamente em Cristo, estes vão padecer perseguições. Cristo está dizendo aqui: não te preocupa com o que está acontecendo, se você está na videira, se você produz fruto, se você permanece no que aprendeu. Eu tenho que dizer nesta noite, você tem que sair daqui esclarecido. Volte para o que aprendeu, volte para o primeiro amor, entre debaixo da mão de Deus, venha para debaixo da graça de Deus. Todo ramo que está em Cristo e que produz fruto, não pensa que é o diabo que está te sujigando, não, não, não. Não pensa que é o homem que está te arrebentando, não. É Deus que está te podando, é Deus que está te podando, é Deus que está te podando, porque Ele te ama, é para produzir mais frutos, é para aperfeiçoamento da tua vida, é para a glória do nome do Deus que fez os céus e a terra. Remicai Xandarai, Rosiandefai, a igreja só tem duas opções: ou é cortado ou é podado. Se é podado, produz fruto. Se é cortado, é porque já morreu espiritualmente. Aleluia. Muitos estão pensando que estão vivos, mas já estão mortos espirituais. Estão precisando da palavra do profeta Ezequiel: assopra sobre eles o espírito de vida, para que eles vivam, para que sejam contagiados, para que voltem à posição que Deus espera que eles voltem. Dizendo o Senhor Jesus Cristo: antes que eu venha sobre ti, dizendo o Senhor com grande ira, e remova o teu castiçal do lugar. Tem muitos que o seu castiçal já foi tirado, porque ele não encontra mais lugar na oração, ele não encontra lugar no altar de Deus. O salmista escreveu dizendo que até a andorinha e o pardal, que são miseráveis pássaros, como muitos costumam qualificá-los, dizendo que estão espalhados em todo o mundo e estão por todos os lugares. Ninguém valoriza pássaro, esse tipo de pássaro. Eu quero te perguntar: você já viu alguém colocar gaiola para pegar pardal? Você já viu alguém estar comercializando pardal? Você já viu alguém comercializar andorinha? Mas o salmista está dizendo: até os pássaros, que para o homem é miserável e sem valor, no altar de Deus eles encontraram abrigo. Crente, você não tem encontrado, encontra abrigo no altar de Deus nesta noite. A igreja precisa encontrar abrigo no altar de Deus, mas vivendo da forma que você quer viver, não existe abrigo para você no altar de Deus. Deus tem abrigo para quem quer ter vida santa. Deus tem abrigo para quem quer morar no céu. Deus tem abrigo para quem quer deixar o mundo e o pecado. Deus tem abrigo para quem tem mente limpa, purificada, lavada, regenerada pelo sangue de Jesus. Vai ficar do mesmo jeito, não vai te levar a lugar nenhum. Esse negócio de amanhã melhora, amanhã deixa as novelas de lado, amanhã deixa os filmes pornográficos de lado, amanhã deixa as revistas miseráveis de lado. Não, Senhor, o negócio é hoje, agora, o momento é hoje, o amanhã não te pertence. Renda-te a Deus nesta noite, conserta a tua vida, entre na presença do Senhor. A tua oportunidade agora, o teu momento é este. Sabe por que a unção vai, como foi falado aqui, Deus falando? Porque o pecado vem. Se o pecado vier, a unção vai. Mas permaneça na unção para ver se o pecado vem. Viva no altar de Deus para ver se a unção não continua. Pecado bloqueia a unção, pecado bloqueia a graça, pecado bloqueia a comunhão com Deus. Tem muitos querendo viver de qualquer maneira e achando que vai estar entrando no céu. Eu te digo nesta noite: conserta a tua vida se você quer ir morar no céu. É Jesus que está dizendo: Ele te poda. É crente, ainda está no altar?
Ainda está na videira, seja podado nesta noite, mas produza fruto. Agora, se não está sendo podado, já foi cortado. O crente só tem esses dois caminhos: é podado ou é cortado. Porque na videira não fica vara que não produz fruto. Não sou pregador, mas é homem de oração, que vive na presença de Deus. E a tua oração sustenta muitos obreiros na casa do Senhor. Agora nós, os obreiros, precisamos ter vida santa. Para este povo aí ter vida santa, para este povo desejar viver uma vida segundo a palavra de Deus, precisa estar aqui no altar. Homens, precisa haver fogo nos vossos lares. Precisa haver Bíblia na nossa casa. Tem que haver unção na nossa vida para haver no meio da igreja. Se houver fogo no altar, tem que haver na igreja. Se houver unção no altar, tem que haver na igreja. Se houver graça no altar, tem que haver na igreja. Queremos avivamento, vida santa na presença de Deus. Queremos batismo com o Espírito Santo, vida santa na presença de Deus. Queremos salvação de almas, vida santa na presença de Deus. Queremos que Deus derrame a sua graça e a sua glória, vida santa na presença de Deus. Entremos na presença de Deus, que Deus vai derramar a sua graça e a sua glória. Mas o caminho é esse. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Viva em santidade. Eu preciso viver em santidade para me ver a Deus. Ou senão eu engano a minha vida. Jesus vem e eu fico aí. Não é hora de brincarmos, irmão. É hora de colocarmos a nossa vida no altar de Deus. É hora de preparar a nossa vida. Nos nossos púlpitos antigamente era mensagem assim que nós ouvíamos. Hoje se está sumido e o povo está corrompendo. O povo não está importando com o pecado. Estão fazendo aliança com o pecado e deixando aliança com Deus. Renova-te nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Volta-te para a presença de Deus. Cadê o nosso prazer que tínhamos na lei do Senhor como antigamente? Isto foi. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque eu sou o primeiro que preciso. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, porque eu sou o que mais preciso. Que Deus me ajude e me dê graça para viver na sua presença, porque eu sou o que mais dependo dele. Mas eu quero te dizer, Deus exige o conserto da tua vida nesta noite. Deus está te pedindo para que volte ao altar do primeiro amor. Sensibilidade espiritual de muitos já saíram, perderam. Deus fala, ele não sabe que fala. E o dia que Deus não fala, ele fala que fala. Isso está acontecendo em nossos dias. A sensibilidade volta à medida que haja compromisso nosso com Deus, à medida que há sinceridade nossa para com Deus, à medida que nós entramos na sua presença para vivermos uma vida de santidade. Deus requer isto de mim e de você. Eu convido a igreja a se colocar de pé. As horas estão nos espera. Candenai proviam de